Boa noite, irmãos. Eu sou Vilmar Soares de Oliveira, sou membro da Primeira Igreja Batista e desejo a todos a paz do Senhor. E sou esposo da irmã Elvia. Irmãos, eu tive Covid em junho de 2020, no final do mês. Tá? Eu tive mal-estar, eu tive dor de cabeça, eu tive febre e tive também comichão na garganta. Foi isso que me levou a crer que eu estivesse com Covid. Daí então eu procurei o médico, né? E o médico me passou o teste rápido, aquele do exame de sangue e uma tomografia, e ambos não deram nada, né? Bom, nesse momento eu perdi o olfato. Quando eu perdi o olfato, considerando o meu perfil, tenho 60 anos e meio e tive pneumonia há um ano atrás, né? Aí me foi recomendada a medicação. E me passou a medicação, eu tomei a medicação. Lembro muito bem da medicação, qual foi? Foi azitromicina, foi nitazoxanida e também o Tamiflu. Bom, tomei a medicação e fez posteriormente o exame PCR, né, e uma nova tomografia. E não teve nada, não teve alteração, saudável, tal, tranquilo. E nesse período, o que mais me deixou ansioso foi exatamente a convivência no ambiente familiar, o medo de contaminar outras pessoas, né? Isso realmente deixa a gente muito apreensivo, né? Mas eu me recolhi e fiz a quarentena direitinho, conforme recomendado, e graças a Deus não teve maiores consequências para ninguém, nem para mim e nem para os meus familiares, né? E graças a Deus está aí, para a honra e glória do Senhor, está tudo tranquilo. E a recomendação que eu faço é que os irmãos continuem com os cuidados devidos para não pegar o Covid. Ou seja, higienização, álcool em gel, distanciamento social, uso de máscara e tudo que for recomendado e mais alguma coisa. Que os irmãos se precavenham para não sofrer com essa doença, que ela realmente é terrível, tá? E que deixa a gente muito ansioso. Mas, com fé em Deus, tudo se resolve. Amém. Essa é uma parte do programa de cuidadores, nesse bloco com atenção voltada para a Covid-19 e, agora especificamente, a relação entre o olho e a Covid. Eu sou Ana Karina Ferro, oftalmologista e membro da Primeira Igreja Batista em Goiânia. A essa altura, todos, pelo menos desse grupo, já sabem que no final de 2019 apareceu uma doença causada por um novo vírus dessa família do coronavírus, que foi dado o nome de SARS-CoV-2. E esse nome foi dado porque ele se assemelha demais ao SARS-CoV, que inclusive deu um surto epidêmico de síndrome aguda respiratória, por isso esse SARS, em Hong Kong em 2003, mas nessa época ficou restrita a esse lugar só. Bem, apesar do vírus ter uma predileção pelo sistema respiratório, ele tem também as manifestações extrapulmonares, e dentre elas, as oculares, que nós vamos tratar aqui. Muita coisa se aprendeu ao longo do ano de 2020. E é lógico que muitas respostas ainda estão por vir, muitas perguntas ainda não têm respostas. E isso é normal numa doença nova. Mas uma das coisas que se aprendeu, que se descobriu, é que o vírus, para entrar na célula, ele precisa de um receptor. E se viu que o receptor que ele usa, que é a chavinha para entrar na célula, é um receptor que tem tanto no trato respiratório como em outros lugares no corpo, inclusive nas estruturas do olho, que é esse receptor ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina 2. Essa descoberta levou a alguns questionamentos. Existe vírus na lágrima? O olho pode ser um local de replicação viral? O ducto nasolacrimal pode ter um papel importante na disseminação do vírus para outros órgãos? Alguns trabalhos publicados mostraram que sim, existe vírus na lágrima. Em pouca quantidade, mas existe. Em setembro, teve trabalho publicado dizendo que
mostrando, evidenciando células da superfície do olho infectadas pelo vírus. Então, sim, ele pode se replicar no olho. E também foi evidenciado que a lágrima pode levar o vírus através da via lacrimal para o trato respiratório e para o trato gastrointestinal. Então, o olho é um potencial via de disseminação e transmissão do vírus. Daí, já a dica para o cuidador, proteção ocular, né? A falta de proteção ocular pode aumentar o risco de infecção pelo SARS-CoV-2. A manifestação clínica mais frequente é a conjuntivite. E a ocorrência dela foi muito variável. É baixa, porque é de 0 a 8% dos casos, até 32% dos casos. De toda forma, é importante conhecer os sinais clássicos de uma conjuntivite não complicada, que são vermelhidão, ardência, lacrimejamento, secreção. O ponto positivo é que não abaixa a acuidade visual. No entanto, nós já temos algumas manifestações pós-Covid, infelizmente, né? E essas manifestações clínicas, elas ocorrem principalmente por 3 vias. A primeira é uma tempestade inflamatória, né, que é a cascata inflamatória, como dizem, que pode levar até uma doença autoimune. A segunda via, por anomalias sistêmicas dos vasos, né, o próprio vírus ele causa um dano vascular local, levando à hipóxia, né, falta de oxigênio. E a própria síndrome pós-viral, que é um acometimento neurológico crônico, que acontece depois de quadros virais graves. E, baseado nessas 3 vias, a gente tem uns possíveis acometimentos, e alguns já descritos, que é a visão dupla, dor ocular, embaçamento, oclusão da artéria e veia central da retina, paralisia de nervos cranianos, causando o estrabismo. Então, são sinais neuritióticos, são sinais e doenças mais graves até do que a inflamação em si. Além disso, nós temos as manifestações derivadas da longa permanência na UTI. Então, por causa da ventilação assistida, por exemplo, nós podemos ter o olho seco, nós podemos ter as hemorragias retinianas. Por conta da posição de bruço que o paciente fica por muito tempo na UTI para facilitar a respiração, a gente pode ter um aumento da pressão dentro do olho, né, que é a síndrome de compressão direta, né, do olho, da órbita, né, e também nós temos as manifestações derivadas da própria pandemia, que é um estresse, uma fadiga ocular pela exposição aos eletrônicos, né, uma exposição mais prolongada e mais frequente aos eletrônicos, e também o olho seco, por essa exposição às telas. Para o cuidador, é muito importante, que é o objetivo desse curso, é muito importante ter em mente algumas coisas essenciais. Primeiro, realmente a finalidade, né, a importância da proteção de nariz, boca e olhos, né? É preferível usar óculos, a lente de contato, aqueles cuidadores que estão lá cuidando mesmo do paciente com Covid, ou com pacientes que tenham alguma comorbidade, por isso com mais risco de pegar o Covid. Atenção aos sintomas oculares, né, porque a gente vê que a conjuntivite já foi descrita, que ela pode ser a primeira manifestação da doença. E também tem relatos dizendo que a conjuntivite, quando ela acontece depois que o quadro respiratório já está instalado, tende a cursar com uma doença mais grave. Então, é importante estar atento a esses sintomas, esses sinais. O cuidador também deve dar uma atenção bem especial para aqueles pacientes, para aquelas pessoas que já têm alguma comorbidade, principalmente retinopatia diabética. A retinopatia diabética, ela por si só, já tem uma propensão maior a ter os danos vasculares. E o vírus também tem esse dano local, nos vasos. Então, acaba tendo uma predisposição maior a ter infartos e hemorragias. E também a DMRI, que é a doença macular relacionada à idade. Nesse caso, os pacientes, eles por perderem as consultas ao oftalmologista, as consultas de segmento, até pelo fato de estarem distanciados, isolados, então eles perdem o segmento de progressão da doença. O que é importante nesse caso? Não parar com a suplementação vitamínica que já foi prescrita para ele.
e seguir com aquele autocontrole, né, autodiagnóstico com a tela aramada de Ansler, que os oftalmologistas sempre dão para os pacientes que já têm esse diagnóstico. Então, seguir acompanhando a progressão de perda de visão ou perda de qualidade de visão nesse sentido. E outro detalhe importante é que, se em algum momento surgir a necessidade, vista pelo clínico, de uma suplementação, por exemplo, com zinco, avisar que a pessoa tem a doença macular relacionada à idade, já usa uma suplementação. Geralmente, nessas suplementações já tem zinco numa quantidade razoável, então, para evitar a toxicidade nesses casos. Outra coisa também que parece básica, mas é um cuidado no manuseio com álcool a 70%, né? Principalmente spray, tantos casos já relatados com acidente nos olhos por conta disso, e no caso de acontecer, lavar com água filtrada, abundante, ou então soro fisiológico. E procurar uma emergência caso persista, né? Sintomas de ardência, lacrimejamento ou dor. Importante também, em qualquer caso em que há baixa de visão, não presumir que a clínica está fechada, que o oftalmologista não está atendendo, tem que procurar um serviço de oftalmologia. Lógico, observando o protocolo de segurança, mas procurar a clínica. Por fim, lembrar ainda que os pacientes que já têm um déficit visual, e isso até a gente tem que refletir até para mudar a nossa postura quanto a isso, esses pacientes, nesse momento de adaptação à pandemia, eles já estão sofrendo a mais. Por quê? Todas as atividades, praticamente todas as atividades, migraram para o formato online. Então, compra de supermercado, compra em farmácia, marcação de consulta, convívio até, né, com os familiares ou com os amigos através de videochamadas, tudo isso aí exige uma capacidade visual muito maior para essas pessoas que já estão limitadas. E isso pode gerar um nível alto de ansiedade nesse grupo. E é isso. Eu estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisem. Obrigada.